Olá pessoal, eu trouxe aqui hoje, inclusive com exemplo resolvido, a altura de um triângulo qualquer, uma fórmula para a altura de um triângulo qualquer, dadas as medidas dos lados A, B e C. A altura é igual a 1 sobre 2A vezes esse radical. Esse radical alguns de vocês já conhecem. A mais B ao quadrado menos C ao quadrado, que multiplica C ao quadrado menos A menos B ao quadrado. Quem que é esse A? É a base do triângulo. Então, se a base é A, eu coloco A, o valor de A aqui. E se a base for B, eu quero a altura, porque o triângulo não tem três alturas, relativa ao lado A, relativa ao lado B, relativa ao lado C, não é verdade? Então, se eu quero a altura relativa ao lado C, eu vou colocar o valor de C aqui, o valor de C aqui, tá claro? E a fórmula da área de um triângulo qualquer, que você já conhece. Essa fórmula eu deduzi em 2017. A área de um triângulo qualquer, dadas as medidas dos lados A, B, C. Observe, olha, aqui eu chamei de primeira versão dessa fórmula, porque eu vou dar uma segunda versão. Veja que o radical é o mesmo, olha, o radical é o mesmo nas duas fórmulas. Se você pega esse radical, multiplica por 1 sobre 2 vezes o valor da base, você vai ter altura. Se você calcula esse radical e multiplica por 1/4, você vai ter a área do triângulo. Beleza? Vamos ver aí um exemplo. Aliás, é o exemplo que eu pus em seguida. Veja aí um exemplo resolvido. Um triângulo de lados 5, 8 e 10 centímetros. Eu quero a altura relativa à base 5. Observa que eu devo prolongar o lado do triângulo, porque a altura é perpendicular, né? Então aqui é a altura do triângulo relativa à base 5. Então como é que vai ficar? 1 sobre 2 vezes a base. Te mostrei agora, não foi? A base é 5. Então vai ficar 1/10. 1/10 vezes o valor desse radical. Então, se eu considerei o 5 como o A na fórmula, no lugar de A eu vou colocar 5, entendeu isso? O A lá da fórmula, tá? Então, vai ficar 5 mais 10, eu poderia pôr 5 mais 8? Poderia, dar o mesmo valor, pessoal. O negócio é o seguinte, se você considerou a base, você quer a altura relativa à base 5, tá? Você então considera esse A como 5. Entendeu? Então fica lá, ó, 5 mais 10 ao quadrado menos 8 ao quadrado. 8 ao quadrado menos 5 menos 10 ao quadrado. 15 ao quadrado, 225. 8 ao quadrado, 64. 8 ao quadrado, 64. 5 menos 10, 5 ao quadrado, 25. Então ficou esse radical aqui, ó. 1/10, raiz de 161 vezes 39. Essa raiz quadrada dá aproximadamente 79,24 dividido por 10. A altura desse triângulo, essa altura aqui relativa à base 5, é 7,924. Eu pus 3 casas, que você vai ver por que aqui, para calcular a área com aproximação de centésimos. Está aqui a altura, quase 8, 7, 9 e uns quebrados. E a área? A área é 1/4 desse radical. Esse radical deu 79,24 dividido por 4. A área deu 19,81 centímetros quadrados. Então a área desse triângulo aqui é 19,81 centímetros quadrados. E a altura relativa à base 5 é 7,924. Agora que eu tenho a altura, eu posso calcular pela fórmula base vezes altura sobre 2. Eu já não tenho altura, então vai ficar como? A base 5 vezes a altura relativa a essa base 5, que eu calculei aqui, dividido por 2. Olha quanto deu a área. Comprovando o que? Mais uma vez, que o despertador às 11 horas da manhã, que doideira, despertador do relógio. Então aqui, ó, veja que pela minha fórmula a área deu 19,81, pela fórmula já, né, a forma mais conhecida da área do triângulo, base vezes altura sobre 2, dá exatamente o mesmo resultado.
Agora veja a segunda versão da fórmula de Ribeiro. Se nós desenvolvermos, olha, se nós desenvolvermos esse radical aí, ó, da fórmula, nós vamos chegar a isso aqui, ó. Desenvolvendo aquele radical, nós vamos chegar em 1/4 d, raiz quadrada d. A mais b mais c, a mais b menos c, a mais c menos b, b mais c menos a. Ou seja, essa eu chamei segunda versão, da mesma forma. Veja aqui, 4 fatores no radicando. 1 é a soma dos 3 lados. E os outros 3 fatores é a soma de 2 lados menos o que ficou de fora. Ó, a mais b menos o c, a mais c menos o b, b mais c menos o a. Não é legal? Então veja, o mesmo triângulo que a gente acabou de calcular, lá dos 5, 8 e 10, o mesmo que a gente fez agora mesmo. Então vai ficar a soma dos 3, 8, 5, 13 com 10, 23. A soma de 2 menos 1, por exemplo, 8 e 5, 10 e 8, 18. Menos 5, 13. Pode ser em qualquer ordem, né? Porque aqui é um produto. O outro que dá 7. 10 e 5, 15. Menos 8, 7. E o outro que dá 3. 8, 5, 13. Menos 10, 3. Observa que esse produto dá 6.279. Certo? Cuja raiz dá exatamente a mesma. Lógico, tinha que dar, ué. A raiz desse número é 79,24. Dividido por 4, quanto que deu, Ara? 19,81. Que é a mesma que eu acabei de calcular com a primeira versão da fórmula. Tá? Agora, e se os lados são raízes quadradas, aí a primeira fórmula é melhor. Essa aqui, né? Ó. Se os lados são... Eu fiz um vídeo calculando dessa maneira com raízes quadradas. Eu coloquei raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5. Então, quando é raiz quadrada, essa fórmula é melhor. Por quê? Porque aqui está o quadrado, elimina bastante radicais, facilita, entendeu? É isso aí. Mas serve para qualquer medida, né? Seja irracional ou racional. Beleza? Qualquer número real. Então é isso por enquanto. Espero que você tenha acompanhado, tenha gostado. Eu acho essa fórmula bem prática. Então até a próxima. Bons estudos.